E aí, seu Bruno E aí, Sturz? isso já é Ricardo Noronha. Companheiro, deixa eu te falar uma provocação já de cara, assim. Ah. Paixão por vendas, uma boutique dedicada a incrementar a performance, os resultados e ajudar as empresas a descomoditizarem suas ofertas, basicamente, para ajudar as empresas a vender mais e melhor, certo? A gente é craque de falar de vendas, daí você me lança um artigo, companheiro, falando que a maior complexidade tá na compra e não na venda. E a gente vai ao mercado falar que a gente dá treinamento de venda. E você me lança É isso mesmo, cara? É Por isso, palhaçadas José à parte. Ricardo. A complexidade maior, Bruno, tá na compra e não na venda. Elabora um pouco mais, cara, que o tema é sensacional. Essa é a nossa tese, né, Zé? Aliás, esse artigo, para quem quiser, tá no nosso LinkedIn, né? Para quem não nos segue por lá, a gente dá paixão por vendas no LinkedIn. A gente, enfim, publica muito artigo por lá, vale a pena acompanhar. E é uma das nossas grandes teses. Por quê? Se você pega a evolução, e a gente é um estudioso do tema venda consultiva, né, cara? Se você vai pegando a linha do tempo, né, da evolução das vendas consultivas, você vê que, assim, na nossa visão, eu tô aqui falando nossa porque eu sei que você concorda com isso, o último grande breakthrough, né, foi mais ou menos em 2011, porque você teve o Challenger lá na época, né, a venda desafiadora lá 2008, 2009, aí você tem o Challenger Customer ali em 2011, que traz elementos de compra, mas também traz provocações sobre a venda, e você não teve muito mais coisa. Requentaram coisa, né, cara? Nego dá nome diferente para coisa que já existia. Verdade. E se você pega o comportamento de compra do cliente, o que está acontecendo dentro das organizações, cara, eu posso te falar nesses últimos meses o que a gente viu de mudança de comportamento, né? Nos nossos próprios clientes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, não basta você ter um produto, uma solução linda, maravilhosa, a sua equipe, a sua empresa ser bonitinha. O cliente vai concordar com tudo isso. Mas muitas vezes a ineficiência está na compra, não na venda. Ou seja, ele acha você legal, ele acha a sua solução maravilhosa, mas ele não compra por ineficiência na compra. Ou seja, você vê com esse aumento do número dos stakeholders, de pessoas que participam do processo de tomada de decisão, seja por questão de risco, né? Gerenciamento de risco, seja porque simplesmente as soluções estão cada vez mais impactando várias áreas, né, cara? Tá tudo cada vez mais multidisciplinar. Tem até você vai falar, Bruno, agora você ficou muito louco, cara. Tem até um físico quântico, como você estudar, olha lá, sabia que você dá risada, que o cara é meio que o guru, era, né, que ele faleceu, chama David Bohm. Ele era o guru da ciência do Dalai Lama. Você tá rindo, né? Eu vou concluir o raciocínio, cara. Ele nos traz uma provocação que você tem na ciência um processo de fragmentação no mundo. O que é fragmentação? A hora que você pega e você vai para a natureza, cara, a natureza não fatiou entre biologia, química, física, o cacete a quatro. Fomos nós que fatiamos porque facilita a nossa vida. Se você pegar a medicina, o corpo é único, né? É uma lataria, é um sistema só que a gente vai fatiando. Então eu tenho o cardio, eu tenho o neuro, eu tenho ele vai fatiando e fragmentando, só que ninguém está olhando todo. Agora eu vou concluir o raciocínio, prometo. É a mesma coisa com os nossos clientes. Claro. Você começa a fatiar tanto, especializar tanto que tem o seu valor, né? Você vai num cardio, é importante ter alguém olhando o seu coração. Só que às vezes o cardio dá um remédio que ferra teu pulmão. Ou vice-versa. Porque ninguém está olhando o teu todo. Às vezes você vai com uma dor de cabeça, o neuro acha que não tem nada de errado com você e o problema está na nutrição, você é intolerante à lactose. Então, às vezes o cliente está com uma dor num ponto, só que se você não tem uma visão sistêmica disso aí, saber que pode ser que envolva outras áreas, leia-se. Áreas com visões de valores muitas vezes distintas, o que acaba acontecendo com esse grupo de compra, eles têm dificuldade, porque eles têm muita opção, muita informação em tomar a decisão da mudança. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o menor denominador comum entre eles é não comprar. Faz sentido. Ou continuar comprando da mesma forma. E continuar na zona de conforto. Continuar zona de conforto interna. Então o que isso quer dizer? Quanto menos eu conheço, se eu simplesmente estou reagindo a leilões, reagindo a RFPs, a bids, a pedido de cotação, o que for que você está enfrentando, e estou distante desse processo, cara, não tenha dúvida, suas taxas de conversão vão ser cada vez menores. Faz muito sentido. E cada vez mais comoditizadas. Porque se a maior complexidade na nossa visão está na compra, eu tenho que mergulhar nesse processo. Puta, quem participa. E quando, cara? Quando que se deve mergulhar no processo de tomada de decisão? Por quê? A preocupação que me vem aqui à cabeça, Bruno, e talvez a gente seja partícipe aqui, é um meia-culpa. E sem palhaçada, sem brincadeira nenhuma. Tem um meia-culpa mesmo, que historicamente, o que a gente faz? A gente, boa parte das consultorias que se dedicam ao mundo das vendas consultivas,
A gente vai para frente, os nossos alunos, dos nossos milhões de alunos, seja no formato online ou no formato presencial, ensiná-los a vender. E daí você tem os 6 passos da venda, 6 etapas da venda, 5 etapas da venda, isso varia de empresa para empresa. Toda empresa tem a sua modelagem de vendas, que tem 3, 4, 5, 10, 20 não, mas enfim, 6, 7 passos. E o que acaba acontecendo é que eu vejo que tem um buraco, então. O que você está me dizendo aqui, o que a gente está... Claro que a gente está tentando cobrir esse gap na paixão por venda junto dos nossos clientes, mas existe um gap de... A gente entende mais de venda nas nossas empresas do que do ciclo de compras. Então a pergunta volta, dessa volta inteira para uma pergunta dura. Quando que eu devo começar a entender esse ciclo de compras do cliente? E vou te apertar um pouquinho. Existe uma forma de eu promover um enlace, um casamento entre a gestão das etapas do ciclo de vendas que eu tenho dentro da minha empresa com a gestão do ciclo de compras do cliente? É possível fazer isso? Tá ninja, hein, José Ricardo? Ninja, hein, velho? Não, mas vamos lá, cara. Eu acho que a primeira coisa, não é ou, é e. Certo. Então, não é que a gente não precisa manjar de metodologia de venda, não precisa dominar nosso ciclo de venda. Eu acho que o problema é a ênfase. Perfeito. A balança está completamente desequilibrada. Tá bom. Eu garanto que se tiver gestores e gestoras, né, de equipe de vendas hoje, colar na equipe e falar, cara, pega aqui nossos 3 prospecções relevantes que vocês estão participando. Me conta aí como é que funciona. No detalhe o ciclo de compra, quem participa. Não, acho que participa. Não. Como acha que participa? Ou você validou, né, fez a pergunta certa. E o ideal, desculpa, posso só te interromper um minutinho? E o ideal seria que o gestor já chegasse com uma indagação um pouco mais aprofundada, mais pesada. A gente falou o seguinte, eu vi aqui no Salesforce, ou no Pipedrive, ou no TOTUS, CRM, ou de qualquer plataforma, Microsoft Dynamics, whatever, qualquer plataforma de CRM, de Customer Relationship Management, eu estava vendo essa oportunidade aqui, né? Essa oportunidade de R$1 milhão, por exemplo. E eu confesso a você, sem ironia nenhuma, estou olhando no teu olho aqui, porque eu tentando trazer uma situação bastante cotidiana para te apertar um pouco mais. Estou vendo aqui uma oportunidade, senhor Bruno, de R$1 milhão, cara. E eu não, sinceramente, eu não consegui entender aonde nós estamos no ciclo de compra do cliente. Faz sentido? Entendeu onde eu quero chegar? É aí que eu ia pegar. Então, eu acho que você tem uma ênfase muito grande, que é importante, eu não estou falando que não é, né, em gestão do ciclo de venda, tanto que a gente ensina isso, senão a gente parava de ensinar. Mas o problema é que eu cada vez mais acho que a partir do momento que você tem uma visão do teu ciclo, ou seja, eu segmentei, priorizei meus esforços de prospecção, né, eu tenho uma visão de conforme a sequência da venda, quando você vai discutir pipeline, forecast, por exemplo, qual é a minha previsão aí, eu estou com uma venda de R$1 milhão, você fala, cara, qual a probabilidade disso aqui virar, converter? Certo. É muito mais sobre a compra do que sobre a venda. Verdade. É muito mais sobre as ações concretas do cliente no seu processo de compra do que eu ali fazendo follow-up. Faz sentido. Então, por isso que a nossa ênfase, a gente acha que agora essa balança, ela está aqui, né, Zé? Na grande maioria das vezes, ela tem que equilibrar. E eu acho, Zé, se eu puder aqui, a gente nunca falou sobre isso, quero até te ouvir, eu acho que tem que ser um pouquinho mais assim. O que eu estou querendo dizer com isso? As nossas conversas internas têm que mais ser sobre a compra do que sobre a venda. Então a gente fala o seguinte, cara, o que está acontecendo lá no cliente? Mas você entendeu a indagação que eu te fiz? Entendi. A indagação que eu te fiz é muito no sentido de que o CRM, ele ainda... O que você está estudando? Taxa de conversão. Quantos leads converteram, quantas ali das oportunidades que eu tenho em negociação que viraram... que estão com contratos para serem assinados, mas o gap, cara, o gap que eu tenho visto nas gigantes que a gente opera é que o gestor não consegue enxergar os stakeholders. O problema é maior, ele fala o seguinte, cara, quantas pessoas estão participando? Você entra numa oportunidade de R$1 milhão, você vê lá, um nego, uma pessoa que está ali classificada como o main contact, daí você fala, cadê o resto dos contatos? Não, eu sou um só. É uma pessoa, um neguinho, uma neguinha que você fala, reais, né? Cara, certo? Não é, cara. E aí os dados ficam ruins, porque não que não tenha que medir esses KPIs, pelo amor de Deus, né, cara, taxa de conversão lá. Mas o problema é que, por que o dado fica ruim? Porque muitas vezes você fala o seguinte, eu estou convertendo tanto, por que eu não estou convertendo algumas? Aí você vai numa, não, é preço, é momento.
E, cara, a hora que você vai ver debaixo do tapete, na verdade, foi uma dinâmica interna do processo de compra. Você está esbarrando num stakeholder que você não mapeou. Verdade. Ou, por não mapear aquele stakeholder, você foi encontrar ele lá na frente. Acontece direto em serviços profissionais. O cara não faz a pergunta, começa a negociar com a área contratante, a área de negócio. Chegou no ponto que eu queria. Aí, cara, chega lá na frente, meu irmão, legal, agora eu vou botar compras para negociar. Ah, mas eu não sabia, né? Daí o cara fala, cara, de novo, que é o problema do descompasso que você está dizendo. Tava tudo certinho, gestão do ciclo de venda, certo? Maravilhoso. Ah, é o senhor Bruno Strunz, é a senhora Ana, Dona Maria, ou que é uma pessoa que está ali cadastrada dentro do Salesforce, propriamente dito, certo? Daí você fala o seguinte, de repente entra o João, o Antônio, a Patrícia, a Clara, quem é? Ah, gerente de compras. Você fala, não, cara, mas a gente não tinha mapeado isso lá atrás, que a gente ia ter que negociar com compras, ou seja, as margens que eu começo a ter ali dentro, claro, é um dos temas mais complexos que a gente já trouxe. Eu adorei o artigo que você escreveu, adorei, e é pra mim, cara, assim, sabe quando você começa a mexer assim na tua cabeça? A última vez que eu tive, Bruno, tô tentando lembrar, você ia estar esse ano lá, eu também. Íamos, cara. Né? Íamos Agora? Agora? Não, já teríamos ido. Não, já teríamos ido. Já teríamos ido. Você conseguiu receber teu dinheiro? Consegui. Ótimo, excelente. Foi em ponto. Foi em ponto. Você conseguiu negociar? Consegui. Excelente. A gente estaríamos no evento do Gartner. E desde o ano passado, em Vegas, eles já abordavam, desde 2018 eles já abordavam. Há um descompasso entre entendimento da gestão do ciclo de vendas e gestão do ciclo de compra. Só que é um negócio ninja demais. É a hora que você leva isso para muitos gestores e você leva para a turma do campo, você já percebeu que tem gente que assusta? Que o cara, todo mundo fala assim, o que esses caras estão falando? Que nível de complexidade que é essa? Aqui não é assim, meu. Aqui não é assim, cara. Daí você vai conversar com os caras, você só faz aquelas perguntas. Em média, quantas pessoas participam do processo de tomada de decisão da compra do seu produto, seu serviço, sua solução? Você começa a ver que os números, eles estão numa crescente, né, Bruno, que não para. 11.1, o Gartner aponta, dependendo do nível de complexidade. Claro. E por vezes a gente é o quê? Confrontado. Você foi confrontado essa semana, meu irmão. Você foi confrontado, tô vendo tua boquinha aí que você foi ouvir ali e você reagiu muito bem. Que o cara falou, meio que discordo, o meio, ele... Não, né? Ele não estava errado. Ele estava certinho, mas de novo, que a gente precisa pensar, né? Mas enfim... Ele não estava errado, né? Até para tangibilizar, ele falou, cara, não faz sentido na minha realidade. O que eu falei é o seguinte, óbvio, esse é um número do Gartner, que é uma média, volta ao cuidado com a média, né? Ela considera empresas gigantescas, mas o princípio é, o número está aumentando. Se no teu setor era de 2, passou para 3, aumentou 50%. Já aumentou 50%. Os números, né? Essa é a lógica. Então, mas voltando à tua pergunta, que eu não quero fugir dela, né? Você falou o que a gente tem que fazer. A primeira provocação é, antes de estar frente a frente com o cliente, você já começa a pesquisar isso. Bruno, mas como? Cara, você é um cliente existente da tua empresa. Que você já atende, você tem que fazer esse questionamento ontem, cara. Você está fazendo você quer fazer um upselling, né? Vender mais do mesmo produto ou vender outros produtos, fazer um cross-selling para o cara, você tem que se questionar. E outras você tem que questionar isso recorrentemente. Porque assumir que o cliente é estanque, que nada vai mudar lá dentro dele, cara, é de uma miopia tremenda, porque... Imagina, principalmente agora, que as mudanças de posto de organização, de governança da empresa, porque muitas vezes eu posso te fazer a pergunta, ter feito essa pergunta 1 ano, lá atrás, e mudou. Tem cliente que antes não tinha procurement participando, agora tem, e às vezes não te avisa. Ele não vai pegar necessariamente a bandeirinha dele, vai levantar. Não, cara, vai com tudo. Você viu que eu até cutuquei a cabeça aqui? Isso é sinal de desconforto? Cara... Empresas de médio e grande porte que não tinham estruturas estabelecidas de compras, que agora do nada, porque lógico não é do nada, por uma decisão Para quem não está vendo, né? Para quem não está vendo, que ele está olhando, ele falou, cara, a gente precisa ter uma melhor capacidade de negociação ali para melhorar as nossas margens, para entregar um melhor P&L, para entregar uma margem azul ali na última linha. De novo, eu concordo 1000%. Então você tem essa provocação de, cara, você já deveria saber isso para os clientes que estão dentro de casa. A hora que você vai participar de uma primeira interação com um prospect, por exemplo, você tem que ver quem que está participando da reunião. Entrar no LinkedIn das pessoas, investigar. LinkedIn, Facebook, cara, Google. Puta, olha, tem uma pessoa do lugar da setor tal, você já começa a mapear esse negócio. Tem uma discussão também em relação ao próprio ciclo de compra, ou seja, em que momento que a gente entra.
Porque quanto mais tarde eu entrar no ciclo de compra, mais difícil vai ser eu me descomoditizar. Porque o cara já fez toda a lição de casa dele sozinho, que aí, cara, veio isso agora. Olha, eu adoro essas conversas. Porque aí você fala, deixa eu só concluir o raciocínio e eu vou conectar com uma coisa que você estava falando numa outra conversa sem filtro. Porque ele fez toda a lição de casa dele sozinho, ele empacotou a demanda e ele fala, fornecedores, vejam essa demanda, eu estou cotando aqui vocês, e vocês, by the way, eu estou comprando caneta Bic. É tudo a mesma coisa entre vocês, eu vou escolher o mais barato. Então, óbvio que eu estou simplificando aqui. Mas o ponto... Não, ele tenta parecer que é assim. não, às vezes ele pode até ter aquilo que a gente chama do vendor of choice, né? Ele pode ter um fornecedor que ele já... De preferência. Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas o fato é que quando você começa a pensar, você fala o seguinte, pô, um jeito de me diferenciar é que o ciclo de compra se inicia com uma provocação nossa. Que aí volta o challenge, volta o desafiar, trouxe insight, trouxe uma provocação, os caras, porra, faz sentido, vamos comprar esse negócio. Quer dizer que não vai ter bid? Não, mas você já começa a largar na frente, porque você que trouxe a ideia. Óbvio que tem a armadilha do free consulting, né, da consultoria de graça, mas não vou entrar aqui. Mas eu queria entrar num ponto que conecta com o que você estava falando no outro negócio, que é, que lição de casa que ele está fazendo quando eu não estou presente? Pensa no Omnichannel. Onde que ele está entrando? Porque Gartner, de novo, Future of Sales, o último report deles, eles preveem, previsão tudo. É que os caras têm muito dado, a gente gosta muito deles, né? B2B é difícil ter dado bom, né? Tem poucas, são muito violentos. Reliable, né? Muito confiáveis. 80% dos clientes até 2025, a expectativa deles, os compradores no B2B, é que a jornada deles estejam heavy no digital. Claro. Em algum momento da jornada de compra deles. E eu acho que isso conecta, queria te ouvir, eu acho que isso conecta muito com, mesmo no B2B, na visão de Omnichannel. Total. Então você está dizendo que, só para a gente começar a caminhar para o final aqui, que quanto mais cedo eu engajar e entender o ciclo de compras, pessoas que direta ou indiretamente participam, eu começo a ter um maior controle sobre o processo de venda e, consequentemente, sobre o processo de compra. Ou seja, não é, que gostei do que você falou, não é E, né? Os dois andam juntos, é isso? Meio que par e passo, assim, é isso? Mas a tua visão tá absolutamente correta, cara, que é, é um mundo digital, né? A gente fez um evento sensacional essa semana de mundo digital, né? Que não há mais... Que nem a gente fala, né? Não há separação. De novo, a gente respeita todos os pontos de vista. Mas não há separação entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Não existe o Bruno Strunz, certo? Os princípios, os valores são os mesmos. Como pai, como marido, como irmão. Assim como não há mais dissociação entre o físico e o digital, cara. Você fala, mas na loja eu vou muito bem. Desculpa, nos atendimentos presenciais da minha empresa eu vou muito bem. Eu vou mal no online. Esquece, cara. Esquece. Se você não está entendendo que o ciclo de compra do cliente, ele vai e volta. O Gartner mesmo tem um estudo, né? Zero linearidade. Como é que a gente gostaria que fosse? As 3 etapas do processo de tomada de decisão do cliente. Que by the way... Certo, que eu que determinei. Que eu que determinei. Ele tem com acesso aos devidos fornecedores, ele parte de um processo de seleção. Eu me apresento para ele como sendo o melhor ou a melhor e encaminho ele para comprar da gente. Cara, isso... Para ter o privilégio de comprar da gente. Para ter o privilégio de conosco operar. Cara, não é assim, cara. Então, assim, puta, cara, do cacete, assim, o que você fez, cara, desculpa a boca suja aqui, mas espetacular, cara, espetacular, assim, sabe? Eu acho que essa provocação que a gente tá trazendo, e ela tá reverberando, cara. Ela cutuca muito, assim, os líderes. Estalo, assim, né? Quantas conversas com presidentes que os caras falam, cara, faz todo sentido. Eu preciso levar isso pro campo, eu preciso treinar os caras de começarem a ter essa capacidade de entender mais pessoas, processos, visão de valor, o timing de decisão, pessoas que direto ou indiretamente participam do processo de tomada de decisão, que por vezes... por falha de você já começar o teu ciclo de venda sem ter o entendimento do ciclo de compras, você vai ficar muito fragilizado. E em B2B, cara, em venda complexa, venda corporativa, que é o que a gente sabe fazer, é onde o bicho tá mais pegando, Bruno. E posso falar qual que é o grande problema, para a gente concluir o raciocínio? O grande problema é que quando a gente conversa com
E, de novo, a gente aceita o contraponto, a gente não é o Total, dono da imagina, verdade. imagina. É que, de novo, os dados estão nos trazendo isso também. Então, não Total. somos só nós que estamos... A gente tem uma tese, mas ela está Total. sendo validada com feedback em tempo real do Verdade. mercado, né? Dados, leias, que a gente vem lendo, e dados nossos, cara. A gente vê nas nossas próprias prospecções. O problema é que esse cara que muitas vezes ele empurra de volta, ele fala, cara, não aceito, tal, ele está convertendo ainda. Só que ele está convertendo, jogando a margem dele no lixo. Sim. Então, a diferenciação competitiva dele não está vindo de tudo isso que a gente falou. De preparação de planejamento, de entendimento, de provocação, de trazer insights, de conectar com o ciclo de compra. Tá vendo em achatamento de margem. Está vendo achatamento de margem, está vendo em dar desconto. Aí é fácil, fácil até um certo limite, porque você vai chegar uma hora que você vai cortar no osso e não vai conseguir mais. Tá todo mundo chegando, cara. São raras as empresas que você conversa, à exceção daquelas que foram diretamente impactadas pelo pacote de estímulos do governo, varejo é muito forte. Eu fui para São João esse fim de semana, tem nada a ver no primeiro momento, mas você vai ver que tem tudo a ver. Abriu um grande atacadista lá em São João, sabe? Numa área que fazia muito tempo que eu não ia para São João, a última vez que eu tinha, não tinha nada, não tinha nem feita a terraplanagem. E daí tinha uma faixa desse gigante, assim, que você via da estrada, né? A estrada daqui lá é sensacional, é faixa dupla daqui lá. E daí você via assim, aqui é... auxílio emergencial, aqui seu dinheiro vale muito mais, na verdade. O cara já está te educando, na verdade, para te atrair por um... Ou seja, você começa a entender o comportamento de compra do cliente até o atacadista, Bruno. Veja, claro que tinha as ofertas dele lá atrás, mas a principal faixa é: aqui seu dinheiro vale muito mais, ao invés de você ter lá óleo tal, arroz tal, feijão tal, desconto tal. Entendeu, cara? Que você começa... O mercado começa a ter sinais muito claros, que se eu entendo o comportamento de compra do cliente, eu tenho e caso com o meu ciclo de vendas. Genial, cara. Genial, espetacular, parabéns. É isso, cara. E quem está nos ouvindo ou nos assistindo, questione-se, não é isso? Acho que manda mensagem final para a turma que está nos ouvindo, nos assistindo, que nos privilegia com o nosso carinho, com a confiança. E a gente tem que sempre, né, Bruno? Ó, braço aberto, coração aberto, ó. Eu tava com o pé assim, porque a gente gravou o dia inteiro, eu já tô com um pouco de dor no joelho já, cara. Mas coração aberto, cara. Ah, eu discordo de você e do Zé. Apresenta os contrapontos, a gente vai, de novo... Vamos conversar, cara. Aqui a gente não tem razão. Acho que tá todo mundo, para passar a bola de volta para você, tá todo mundo reaprendendo, cara. É um novo cenário. É um novo cenário onde o escrutínio se faz muito mais presente, onde o processo de tomada de decisão fica mais difícil por parte do cliente. Nos coloquemos no lugar deles, diante das múltiplas opções que ele tem à frente dele. Ou seja, se a gente não entende como ele compra e não entende de que forma que a gente casa o nosso modelo de vendas com o modelo de tomada de decisão dele, a gente fica perdido nessa jornada, é isso, né? Cara, você fez o resumo brilhante, José Ricardo. E vamos pro próximo, irmão. É nóis, irmão. Valeu. Tamo junto, cara. Espetacular. Boa, valeu. Top.